Bom dia, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai tratar acerca da unidade 5 que fala sobre a rede urbana brasileira. Na verdade, esse capítulo, essa unidade, a gente já tem um certo conhecimento dela, na medida em que essa unidade vai ser uma continuação dos nossos estudos sobre cidades de capítulos e unidades anteriores que nós falamos, né? Tanto presencialmente quanto na modalidade online. Então, na aula de hoje, a gente vai refletir um pouco ainda sobre os nossos estudos de cidades, e nesses estudos de cidades, a gente vai tentar entender que cada cidade possui uma característica que a difere de outras. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que cada cidade é da forma que é, pelo fato que possui características, de um passado histórico, de um passado geográfico, que fez com que a cidade ficasse tal como ela é hoje, né? Estudar cidades é algo muito interessante, né? A geografia urbana é algo muito interessante. É isso que traz para a gente nessa unidade 5. A primeira coisa que a gente tem que tentar entender é que as cidades elas são diferentes, né? Distintas entre si, mas elas são diferentes por caracterizações próprias de tamanho, de origem, de função. Isso faz com que cada cidade seja um pouco diferente, né? Ou muito diferente das outras cidades que a cercam. Outra coisa que a gente já tem que começar a entender, e isso vocês já conhecem até mesmo da aula presencial, é que cidade e município são coisas diferentes, né? Então, uma coisa significa eu dizer a cidade de Barbacena, outra coisa significa eu dizer o município de Barbacena. O município, na verdade, é o que abrange a cidade, mais os distritos, que são as zonas rurais. E a cidade, ela está dentro do município, né? Então, a cidade, ela é formada pelo centro mais os bairros. Então, é mais correto a gente dizer, né, que o prefeito e os vereadores, eles são do município de Barbacena, porque vai abranger, né, a zona urbana, que é a cidade, centro mais bairros, e mais a zona rural, e aí nós vamos ter a formação de um município, né? As cidades, elas podem ser de diferentes tamanhos. Então, elas podem ser cidades pequenas, cidades médias, cidades grandes. Não é a idade, né, o tempo em que ela foi fundada que vai determinar esse tamanho. O que vai determinar esse tamanho é o total de sua população. Então, algumas cidades muito antigas, elas podem ser cidades pequenas e às vezes cidades mais novas, né, em termos de idade, podem ser cidades grandes, por exemplo, né? Mais à frente eu direi algo a respeito. Então, as cidades elas podem ser, né, cidades pequenas, cidades médias e cidades grandes. A grande pergunta que às vezes eu recebo, né, na aula é o fato de você pensar assim, mas e Barbacena, né? Sempre começa com Barbacena e isso é muito importante porque a gente precisa compreender a cidade em que vivemos, né? Então, em Barbacena a gente costuma dizer que ela é uma cidade pequena em transição para uma cidade média, uma população de aproximadamente 130 mil habitantes, né? E aí, essa cidade de Barbacena, ela vai ter em torno de 130 mil, o que vai caracterizar uma transição em número, né, em volume de pessoas, tendendo de cidade pequena para cidade média. Por que eu falo que ela é uma transição de cidade pequena para cidade média? Porque os autores, eles não trabalham com a ideia de que a cidade ela é classificada apenas pela característica do total de população, mas sim pelas características que ela apresenta como um todo. Então, Barbacena acaba que ainda tem características de uma cidade pequena, como, por exemplo, baixo índice de violência, né? Faltam alguns aspectos de infraestrutura. Isso faz com que Barbacena seja ainda uma cidade pequena em transição para uma cidade média. Só para efeitos de comparação, algumas cidades elas são transição mesmo, né? Juiz de Fora, por exemplo, que vocês conhecem, é uma cidade de transição, de cidade média para cidade grande, e ela tem em torno de 600 mil habitantes. Então vai fazer essa transitoriedade. Ela também tem características de cidade média em algumas situações e de cidade grande em outras situações. Então ela fica ali na transição. Mas algumas cidades são tipicamente pequenas, algumas cidades são tipicamente médias, algumas cidades são tipicamente grandes. Então cidades tipicamente
pequenas aqui no entorno da cidade de Barbacena, a gente vai ver Antônio Carlos, Bertioga, Alfredo Vasconcelos, Ressaquinha, são cidades tipicamente pequenas no entorno do município de Barbacena, né? Isso é algo muito comum. E as cidades grandes aí são as cidades clássicas, né? Como Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Salvador, Fortaleza, Recife, as capitais e às vezes outras, né? Cidades aí com populações superiores a 700, 800 mil já são consideradas cidades grandes, né? As cidades também elas podem ser classificadas de acordo com a origem, né? Então elas sofreram diferentes origens ou tiveram diferentes origens. A gente vê, por exemplo, cidades que surgiram espontaneamente. No Brasil, a maioria das cidades elas surgiram espontaneamente. É o caso de Barbacena, é o caso de Juiz de Fora. São cidades que cresceram a partir de povoados, de vilas e foram aumentando e crescendo na medida em que a dinâmica urbana ia acontecendo, ia se dando, né? E algumas cidades, elas são cidades planejadas, ou seja, elas foram cidades projetadas, pensadas previamente para exercer, né, a sua função de cidade propriamente dita. Eu gosto sempre de citar a cidade de Brasília, primeiro porque ela é uma cidade planejada bem recente, né? Brasília, inclusive, esse ano fez 60 anos, no dia 21 de abril, a sua inauguração, né, fez 60 anos, e hoje já é a terceira maior cidade do país, né? Então, até um tempo atrás, né, a terceira maior cidade do país era Belo Horizonte. Então, há 20, 30 anos atrás, BH era a terceira maior cidade do país, e hoje já não é. A terceira maior cidade do país é a cidade de Brasília, que é uma cidade planejada, né? Eu vou citar uma outra cidade planejada na década de 80, né, que é a cidade de Palmas, que é a capital do estado do Tocantins, que é o estado mais novo do nosso país. Então, a gente também tem essa cidade aí. E elas apresentam diferentes funções, as cidades, sejam espontâneas ou planejadas, elas apresentam diferentes funções. Isso a gente já estudou numa outra unidade. Elas podem ser cidades turísticas, industriais, universitárias, administrativas. Elas têm um viés da função que ela exerce, né? Tem uma atividade, inclusive, na apostila que pergunta sobre o Barbacena, né, que vocês vão corrigir hoje em relação ao material complementar. Barbacena é uma cidade de múltipla função, ela não tem uma função, né? E isso não está muito bem descrito na apostila, mas a gente já havia comentado em sala, né? Barbacena é uma cidade de múltiplas funções. Você tem a função comercial, você tem um pouco de função de prestação de serviços, né? Você tem a própria função administrativa aqui, que traz moradores das cidades vizinhas para fazer alguma atividade aqui. Enfim, é uma cidade de múltiplas funções, beleza? Outra coisa que todo mundo tem que ter ciência é o fato de que as cidades elas crescem em dois ritmos, né, que a gente vai chamar de crescimento horizontal e crescimento vertical. O crescimento horizontal é aquele que se dá na expansão da cidade propriamente dita. Então vão surgindo bairros, vão surgindo ruas, né, e a cidade vai crescendo, né, expandindo o seu espaço territorial. Já o crescimento vertical, ele é o crescimento que ele é dado pelo surgimento dos grandes prédios, né? Então, à medida que os prédios vão aparecendo, né? Esse aqui é o sentido vertical, né? Vai aparecendo grandes edificações que vai fazer com que essa característica se torne um crescimento vertical. Quanto maior a cidade, maior é a expansão vertical dela, principalmente nas áreas centrais, né? A gente, inclusive, tem percebido que Barbacena tem tido um crescimento tanto horizontal quanto vertical, né? E isso é muito comum nas cidades que têm crescido. Eu preciso até pedir para que vocês vejam lá na página 109 da apostila, porque lá tem uma imagem que mostra sobre isso, né? Um desenho que fala sobre isso, sobre o crescimento horizontal e o crescimento vertical, beleza? Outra coisa que eu quero trazer para vocês em termos de discussão, eu fiz um desenho, né, para vocês entenderem o que eu vou explicar com isso daqui. Eu fiz nesse desenho duas áreas, né? Uma que eu chamei de área A, você pode ver que eu fiz essa área A de caneta preta. Uma área que eu chamei de área B e fiz de caneta azul. Então você vai perceber que a área A eu vou chamar de município A. A área B eu vou chamar de município B. Então, o que é o município, né? O município A aqui, ele é formado pelas zonas rurais, pelos distritos,
mas também pelo centro da cidade e mais os bairros que estão aqui no entorno. Então, esta área aqui em vermelho seria a cidade do município A, né? A mesma coisa acontece lá com o município B, né? Então, eu trouxe aqui esse desenho para destacar um fenômeno que é chamado conurbação. O que é a conurbação? É o encontro de cidades. Então, quando eu vejo aqui em vermelho a minha cidade A, ela encontrou com a minha cidade B. Seria como se eu tivesse saído do centro da cidade A e ido ao centro da cidade B. Se eu tivesse uma estrada, uma única estrada e passado por ela, eu não teria vazios, eu não teria zonas rurais, eu não teria áreas de pastagem, eu não teria plantação, eu não teria nada nesse sentido. Eu teria apenas construções, prédios, comércio e assim sucessivamente. Então isso é conurbação. Conurbação é o encontro de cidades, beleza? Outra coisa que a gente precisa destacar nos nossos estudos é uma coisa chamada rede urbana. O que é a rede urbana? A rede urbana nada mais é do que a hierarquia que vai existir e a interligação que vai existir entre as cidades. Por exemplo, vamos imaginar que Barbacena receba das cidades vizinhas, né, moradores dessas cidades vizinhas para vir aqui fazerem compra no comércio, supermercado, né, nas lojas de roupa, né? Eles vêm aqui para isso, mas também vêm para hospitais, consultas hospitalares, consultas dentárias. Então eles saem das cidades vizinhas, das suas cidades de origem e vêm para Barbacena. Aí eles criam um primeiro elo da rede, né? Você percebe que esses moradores vêm para Barbacena. Se aqui não tiver, ou os moradores daqui também não tiverem acesso a determinadas coisas, eles vão ou para Juiz de Fora ou para Belo Horizonte, e aí eu faço um vínculo formando as redes. As cidades menores indo para outras cidades um pouco maiores, indo para outras cidades um pouco maiores, na medida em que eu preciso de determinadas prestações de serviços. Isso é o que a gente vai chamar de rede urbana. Beleza? Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês, beleza? Até mais, um abraço, saudades de todos vocês.